somente crer. Só crer, só em ti crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, nada temer, nada temer, tudo é possível. Só nada temer, nada temer, tudo é possível. Somente crer. Diga: Senhor, eu creio. Sou um filho de Abraão. Tu me chamaste. E eu creio, Senhor. Eu creio que passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Eu me descanso nesta palavra. Eu não estou descansado na palavra de nenhum homem, de nenhuma religião, mas somente na tua palavra. Posso te dizer agora: eu creio, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te desejo. Eu venho lhe pedir, venha de encontro com para todas as minhas necessidades. Venha supri-las. Em nome de Jesus, fale comigo, Pai, e que eu possa sair uma pessoa diferente. Que eu possa sair como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, com seus corações ardendo, depois de ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus eu peço. Amém. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou. Não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.
eles falavam a respeito de Jesus. Para o profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus de todo o povo, aleluia. Este Jesus que ainda hoje me conduz, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou-os, partiu e deu, eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Glória a Deus! Fica conosco, nosso amado. Nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Põe a mão sobre o seu coração Fica e canta, conosco, fica comigo, meu amado e bom Jesus. Comigo, meu amado amado e bom Jesus. Aleluia, fica, Senhor. Fica comigo, ó amado, Seu imenso amor, como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús, fica comigo, meu amado e bom Jesus. Senhor, é tudo o que queremos, é a tua companhia. Na tua companhia as sombras se dissipam, as dúvidas, as angústias, as solicitudes, Senhor, não nos afoga. Tu és o consolo. Venha, Senhor, de encontro com cada ovelha aqui. Envolva-os cada um nos teus braços eternos. Que as feridas possam ser cobertas com teu azeite, possam serem saradas, corações machucados, dilacerados, possam nesta tarde ser confortados. Por isso pedimos a tua companhia. Tua companhia, Senhor, substitui a tristeza, como substituiu a tristeza no coração daqueles dois discípulos. Como esclareceu a eles, Senhor, o Evangelho. Como fez com que a luz brilhasse em suas vidas e aquilo os mudou totalmente. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus pedimos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias
São João capítulo 4, e assim nós saudamos a cada pessoa aqui presente, também os nossos internautas, né, os que estão pela internet, por todo o país e até mesmo fora. E meu irmão Rubens, do Rio de Janeiro, está conosco, e ele trouxe até mesmo uma sobrinha de um outro irmão, que há poucos dias faleceu ali no Amazonas, só para o irmão por parte do pai, o Clinton. Ela é sobrinha da esposa dele e mora aqui em Concórdia, está ali atrás, só que eu não pedi o nome dela e dele, tal, ela com o seu esposo, mas levante a mão aí, vocês são bem-vindos aí em nosso meio. Também o Kika está por aí com a família, né? Fazia tempo. E assim, cada pessoa que nos visita é bem-vindo, não é certo? Deus abençoe. Nós devemos sempre louvar a Deus. Há um velho ditado que diz: quem canta os males espanta. E é um bom sinal de que uma pessoa, quando está bem com Deus, ela sempre canta. Diz o historiador que a igreja dos dias de Lutero venceu as fogueiras, tudo cantando, mesmo indo para a fogueira, mas ia cantando. E a Bíblia diz, se nós temos, vamos pensar assim, se Deus tem nos chamado, tem nos perdoado, tem nos feito membros de sua família, seus filhos, estamos indo em direção à nossa herança eterna. Deus tem nos dado tudo. O que é que nos diz a Bíblia? Regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre. Então cante andando, assoviando, cante dentro do banheiro. Alguém diz, eu não tenho voz. Não, eu nunca vi uma pessoa dizer, eu não gosto de cantar, não gosto de música. Já vi alguém dizer, eu não gosto de trabalhar, mas cantar não. Então, o cântico é a única coisa que irá permanecer. Do outro lado, não vai precisar mais de fé, tanta coisa, mas o cântico permanecerá. E o cântico é adoração. Os hinos são pequenas pregações, pequenas mensagens. E durante os hinos, lembre, a cura, a libertação. Quando Davi dedilhava a sua harpa, Saul, endemoniado, ele era libertado. Deus está nos cânticos, e a Bíblia diz, cante bem. Então, quem canta na frente, porque tem voz, né, para cantar. Agora, se eu for cantar, vocês vão chorar, né? Não sei de quê. Mas vamos ler a Bíblia. São João 4, a partir do verso 31. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Guarde bem isto. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Podeis assentar. Eu daria um título sobre ter fome em fazer a vontade de Deus. E como subtítulo eu lhe pergunto, como vai a fome da tua alma? A nossa história aqui se passa quando Jesus, ele simplesmente se dirigiu para uma pequena cidade em Samaria chamada Sicar. E a Bíblia nos diz que era necessário ele passar por ali.
Não é que aquele lugar estava no caminho dele. Quando ele ia para a Judéia, o caminho, a estrada era outra, mas ele teve que fazer uma viagem, tomando a direita e depois voltando, porque ele tinha um encontro programado pela previdência de Deus com uma pequena mulher. E as Escrituras nos diz que ele chegou muito cansado. E ele, quem está cansado, procura descanso. Quem está com sede, procura água. E ele ficou junto ao poço. Quando, em um dado instante, desceu uma pequena mulher, e ela era uma mulher de má fama. Ela não poderia vir no mesmo horário em que as jovens, as madames, as donzelas vinham. Não era conveniente uma mulher daquela estar em companhia de gente honesta. E ela veio sozinha, ali estava Jesus, e Jesus lhe pediu água. Mulher, dá-me água para beber. Ela disse, você é judeu e pede a mim beber água, que sou mulher samaritana? Por causa da religião, eles não tinham comunicação. Um dizia que, como a mulher disse, vocês dizem que é em Jerusalém que adora a Deus, mas aqui está o poço que nosso pai Jacó cavou, eles viveram aqui. É vocês maiores do que Jacó? Ele deu água para os seus animais. Então há muita gente que discute religião. Se Deus aqui está aqui, porque aqui está certo. Outro diz, não, Deus está ali. Outro diz, Deus está acolá. E Jesus não defendeu, dizendo, mulher, o lugar certo é Jerusalém. Jesus disse, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores lhe adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, não é uma questão de lugar. É a pessoa adorar a Deus com a sua alma, servir a Deus de todo o seu coração. E ela então disse, o poço é fundo, você não tem com o que tirar. Jesus disse para ela, mulher, se você me conhecesse o dom de Deus, você me pediria e eu te daria água, e você não teria mais sede. Daí ela disse, Senhor, dá-me dessa água. Quer dizer, a alma dela estava sedenta. Sedenta. A tradição não matou esta sede. A sua religião não atendeu à sua necessidade. É a mesma coisa. Porque se isto foi assim, ainda é hoje. A religião, ela não responde pela necessidade de nenhuma alma. Você pode atender todas as regras, e você pode estar com sede. Mas Jesus disse, vá, chama o teu marido. Ela disse, não tenho. Ela era sincera. E ele disse, você teve 5, e agora o 6º homem é teu amante, não é teu marido. Quer dizer, ele tem esposa. Ela disse, vejo que és profeta. E nisto ela largou ali o seu cântaro. Eu não sei se ela, diante do espanto, da revelação, porque ela disse, vejo que tu és o Cristo. Se ela parou para dar água, ou se ela saiu correndo, e foi, diz a Bíblia, até a cidade chamar as pessoas. Venha, 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 veja aquele que revelou a minha vida. Porventura não é este o Cristo? E durante esse período, Jesus ficou sozinho ali na fonte. Dali um pouco veio os seus discípulos. E olha bem, Jesus já havia parado ali na fonte porque ele estava com sede. Aliás, cansado e com sede.
E os seus discípulos foram todos para a cidade para comprar, vamos dizer, algum pão, algum salame, qualquer coisa que achasse por ali, né? Foram em algum lugar e trouxeram a comida para o mestre. Mestre, compramos isto, mestre, compramos aquilo, olha, coma, coma, coma. Daí Jesus então respondeu para eles isto: uma comida tenho para comer e vocês não conhecem. Jesus sabia o que aquela mulher estava fazendo, chamando o povo. E logo aquelas pessoas haveriam de vir ali. E aquilo estava no programa de Deus. E ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora nós sabemos que a fome, que a sede, elas são dores, e dores agudas, e elas não podem serem satisfeitas a não ser com o alimento, a fome, e a sede com a água. Não há substituto. Tenta você substituir a criança quando está chorando de fome. Põe um brinquedinho na frente dela. Faça qualquer coisa. Ela não vai aceitar. Ela quer mamar. Ela quer comer. Não é certo? Então veja, Jesus disse que a fome da alma dele, que a fome dele, olha bem, não era uma fome natural. Mas ele tinha uma fome mais forte dentro dele, na sua alma. E ele disse: a minha comida, quer dizer, o que me satisfaz, é fazer a vontade do meu Pai, é realizar a sua obra. Então nós vemos que a fome de Jesus em fazer a vontade de Deus superava a fome natural, superava qualquer coisa natural. E eu pergunto a vocês: tem uma coisa mais nobre, mais bela diante dos céus do que desejar e lutar e ter esta fome de fazer a vontade de Deus? Eu creio que não existe. E às vezes, irmãos, alguém pode dizer: mas eu sou fraco, eu tenho problemas, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aquela samaritana, apesar dela ser o que ela era, ela tinha uma fome na sua alma. E só você em desejar isto, ter esta fome por Deus, isso já é uma bênção. Pensa você, milhões de pessoas não têm esse desejo de fazer a vontade de Deus. E não era porque aquela mulher era uma prostituta, era uma vagabunda, ou seja o que for, que ela perdeu valor diante de Deus. Se uma moeda de ouro cai dentro da lama, ela não perde o valor. Ela pode se sujar. E Jesus veio em busca de todas essas pepitas de ouro que estavam envolvidas no pecado, mas que estava desejando, gritando pela salvação, desejando fazer a vontade de Deus. Então é uma fome da alma, não é uma fome física, não é uma sede física. Agora, o intelecto, ele tem fome por conhecimento. Muitos têm fome por Deus, porém uma fome intelectual, uma fome por conhecimento. Mas isto aqui era diferente. Era diferente.
não era uma fome intelectual, era uma fome da alma. E às vezes esta fome intelectual, ela confunde, porque parece que é uma fome por Deus. Mas ela não é. Pessoas que nunca se satisfazem. É como no deserto, quando caiu o maná, as pessoas saíam e buscavam o maná. Mas no outro dia logo estava com fome. Mas aqueles que entraram além do véu, olha bem, e encontraram Deus em suas almas, eles simplesmente se estabilizaram. Por isso que há uma diferença, entende? Todos comem do maná, mas um logo está com fome de volta, porque é uma fome intelectual, mas o outro simplesmente é feliz todos os dias. Ele entrou além do véu, está descansado. Tudo depende de onde está. Se está lá no pátio, comendo do maná, mas ali vem as nuvens escuras, os problemas. Dali um pouco a pessoa pensa que já não é mais crente. Ou se está no segundo átrio, a santificação, mas além do véu, que representa o batismo do Espírito Santo, ali estava o maná que não perece, que Deus mandou Moisés pegar e colocar dentro daquela panela dourada. Então hoje em dia, irmãos, na verdade todas as pessoas têm fome de alguma coisa. Você tem fome. Uns têm fome por fama, entende? Suspira se fosse o famoso, uma famosa, fosse um astro. Outros têm fome por beleza, outros têm fome por poder, outros por riqueza. Mas Jesus tinha fome em fazer a vontade do Pai. Isto era a sua comida. Isto era o seu prazer. E os povos de Deus, eles têm essa mesma característica. O seu maior desejo é fazer a vontade de Deus. A sua preocupação sempre está em fazer a vontade do Pai. Senhor, o que tu queres que eu faça? Aonde tu queres que eu vá? Senhor, me ajuda. Na verdade, as pessoas mais espirituais sempre são esses que parece que está sempre gemendo. Nunca está contente, é porque eles estão preocupados em querer saber qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus para com ele, para com ela. Então sempre estão preocupados. É como diz o irmão Brana, que quando a carroça, eles iam para o campo buscar o trigo, a carroça ia vazia, ela vai fazendo barulho, sacolejando e fazendo barulho. Mas quando ela voltava carregada, ela vinha quieta. Então gemer é uma característica de quem tem o Espírito Santo. Creio que Romanos 8 nos diz que não só a natureza geme, mas nós que temos o Espírito Santo também gememos, esperando ser revestido daquela glória. Então, o gemer representa o quê? As coisas não estão bem. Como vai as coisas, irmão? Vai bem, mas não é aquele bem, dentro da situação, está tudo bem, mas a sua alma está com fome por alimento,
Não. É em fazer a vontade de Deus. É em atender o querer de Deus. E ao falar com vocês, eu pergunto, para que cada um olhe para si mesmo. E a minha pergunta é: como anda a tua fome espiritual? O teu desejo por Deus? Em querer agradar-lhe? Fazer a sua vontade? Vai bem ou não? O profeta diz que você mal espera as portas desta igreja abrir para entrar e ter companheirismo com Ele. Você não foge das coisas de Deus. Você não foge da quarta-feira de oração. Você não acha desculpa, mas o teu desejo é estar aqui, na casa do Senhor. E Jesus prometeu, em Mateus 5:6, bem-aventurado aquele que tem fome e sede por justiça. E ele diz, e serão fartos. Justiça é fazer a vontade de Deus, é cumprir a sua palavra. Justiça é isto, a justiça divina. É cumprir a palavra de Deus. E Jesus prometeu que bem-aventurado aquele que tem fome e sede por justiça, ele fartaria. Agora, nós sabemos que a fome e a sede são necessidades básicas, não é certo? Da vida, é ou não é? Eu penso que é uma das coisas que as pessoas mais têm medo naturalmente é passar fome. A água pelo menos chove, tem bastante por aí. Mas tem medo, porque é as necessidades básicas. O passarinho sempre está preocupado em achar comida e bebida. Os animais, e assim por diante. A fome e a sede são necessidades básicas. E então vocês observam que a cada dia se tem que buscar. Para poder satisfazer, tem que buscar a comida. Tem que buscar a água para satisfazer. E eu quero dizer que assim também é com Deus. Cada dia, o seu dia. Cada dia você tem que procurar qual é a vontade de Deus para você. Qual é o propósito de Deus para você? Assim como a cada dia se procura o natural, a cada dia tem que também procurar qual é a vontade de Deus e satisfazer esta vontade. Em São João capítulo 6, a partir do verso 28 e 29, Jesus disse, os fariseus disseram para Jesus, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Quer dizer, o que nós devemos fazer para fazer cumprir as obras, a vontade de Deus? Eles pareciam que tinham fome, né? Qual foi a resposta de Jesus? Parágrafo 29. Respondeu Jesus e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então, a vontade de Deus é que a pessoa de cada geração creia no instrumento que Deus enviou para a sua geração. E quando esta pessoa se põe ao lado deste instrumento de Deus,
e ouve a palavra de Deus que vem por aquela boca. Esta pessoa está fazendo a vontade de Deus. Esta pessoa está cumprindo a justiça de Deus. Ela está fazendo a obra de Deus. Por exemplo, quem estava com Noé nos dias de Noé, estava dentro da vontade de Deus. Porque a salvação de Deus estava ali, naquela arca, na qual Noé trabalhava, demonstrando que ele tinha fé no que ele pregava. Quem nos dias de Moisés, quem estava com Moisés, estava dentro da vontade de Deus. Nos dias de Jeremias, quem estava com Jeremias, e assim com cada um deles, a quem Deus enviou, a estas pessoas estavam dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então veja que hoje, o que é necessário para nós executarmos a vontade de Deus? Porque esta é a comida. Jesus disse, uma comida eu tenho, vocês não sabem. Daí ele disse, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Dali pouco o povo ia chegando, e ele foi pregando e ficou 3 dias com aquela gente. Entende? É executar o que Deus tem falado através do seu mensageiro. Veja vocês, qual é a vontade de Deus para os nossos dias? Geralmente o homem, como disse o irmão Brana, ele agradece a Deus pelo que Deus fez. Ele vê o que Deus vai fazer, mas ele nunca vê o seu presente, o que Deus está fazendo agora. Talvez pense que Deus está de férias. E a salvação não depende de você conhecer o passado, nem conhecer o futuro. O que Deus vai fazer é você reconhecer o que Deus está fazendo agora. Por que que os fariseus, sacerdotes, perderam a salvação? Porque eles não reconheceram a Jesus Cristo. Eles não haviam reconhecido o profeta, precursor de Cristo, João Batista. Então vejamos que eles estavam fora da vontade de Deus. E perguntamos, por quê eles fizeram isto? Sabe o que? É a tradição. Eles tinham um compromisso maior com a sua religião. Eles tinham um compromisso maior com as suas tradições. Eles tinham um compromisso maior com seus amigos. A ponto de Jesus dizer, se vocês buscam a honra uns dos outros, como poderá Deus vos honrar? Então vejamos que, a ponto de Jesus dizer, quem vos poderá salvar da condenação do inferno? Se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Mas agora eu vim, manifestei, quer dizer, vocês têm rejeitado, o vosso pecado permanece. Quem estava nos dias com Lutero, estava dentro da vontade de Deus. Quem estava nos dias de Éfeso, aliás, de Filadélfia com Wesley, estava dentro da vontade de Deus. Quem estava na mensagem passada, a era pentecostal, que foi no início de Laodiceia, que sabemos que a palha que envolve o grão estava dentro da vontade de Deus. Mas hoje a palha está morta. Esta última era é como a espiga do milho. É como qualquer outro grão ou outra espiga. A palha está morta, está seca. Morreu.
Mas aonde está a vida? Dentro do grão, individualmente. Cristo em vós, o sinal, esperança de glória. É isso que é o importante. Até o sabugo está morto. E Deus está tratando nesta era é com grão. Então nós vemos que a quem Deus tem enviado nesta era, porque Ele diz, se querem fazer a vontade de Deus, creia naquele que Ele tem enviado. E em nossos dias, será que Deus não enviou nada? Aleluias. Nesses últimos dias, meu irmão, amigo, visitante, Deus prometeu, Malaquias capítulo 4, eis que eu vos envio o profeta Elias. Antes do grande e terrível dia do Senhor, antes da tribulação. E a Escritura diz que ele converteria o coração dos filhos a seus pais. Quem é os filhos? Nós. Quem são nossos pais? Os apóstolos. Voltar aos apóstolos quer dizer voltar aos seus ensinos, voltar à sua doutrina. Então vejamos que Deus tem enviado já o seu profeta, William Marion Branham, um homem sem estudo, mas a quem Deus ungiu, vindicou e revelou a sua palavra e mostrou a sua vontade. E a coisa começou pelo batismo. Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo, essa é a doutrina apostólica. E Deus diz que nos enviaria um profeta para nos levar, não à tradição dos homens, mas nos levar de volta à palavra, de volta à doutrina apostólica. Porque a Bíblia diz que o fundamento de Deus está firme. E o fundamento foi colocado pelos apóstolos e os profetas de Cristo. Não pelo Papa, não pelo bispo, não por algum teólogo, não por qualquer mestre, não. Pelos apóstolos e profetas de Jesus Cristo. O que é o fundamento? É o alicerce. E o alicerce é o que mostra a segurança da casa. Agora, o alicerce apostólico que Deus colocou por eles é firme? É. Ele é feito de ferro e concreto? Muito mais do que isso. Ele é feito desta eterna palavra, porque é o que Deus tem enviado. Então aqueles que têm atendido a voz de Deus para este dia, têm feito a vontade de Deus. Se você tem arrependido, se você tem sido batizado, batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem feito a vontade de Deus. Se você tem andado, lutado, procurado andar de acordo com os ensinos que Deus trouxe pelo seu mensageiro, você está dentro da vontade de Deus. E o desejo de Jesus era atender à vontade do Pai. E o desejo de cada cristão é atender à vontade de Deus. Às vezes parece difícil, mas para quem ama, para o eleito, para o predestinado, não há nada difícil. Não há nada difícil. Eu gosto de ver o comentário a respeito daquele peixe, o salmão. Ele nasce em algum pocinho de um riacho qualquer, um córrego, ali em cima.
E quando ele tem aí os seus 10 centímetros, é pequenininho, em um dado momento, algo vem e ele diz: desça o rio. E eles descem, e ali cai em outro riozinho maior, vai, cai em outro maior, por fim, chega no mar. E desaparece. E é claro que durante essa jornada há perigos. Há perigos constantes. E quando eles retornam dali a 2 anos ou mais, eles carregam dentro deles, vamos dizer, um GPS de Deus. Eles procuram achar a foz daquele rio que lhes trouxe ao mar. E ele cheira a água e a coisa combina. Quando ele diz: é aqui. E quando ele encontra 2 rios, ele cheira um, prova o outro e diz: é aqui. E o tempo que eles voltam, geralmente, aqueles rios estão mais secos. Há cachoeiras, para descer foi fácil, mas e para subir agora? Então você acesse na internet, eles saltam, eles vai com tudo. E os ursos estão ali, no meio da cachoeira só, ó. Cai de vez em quando, há perigo. Mas eles não importa. Se eles têm que morrer, eles vão morrer, mas no caminho do seu dever. Um cristão é a mesma coisa. Se tem que sofrer, se tem que ser judiado, se tem que enfrentar a fogueira, se tem que falhar, mas é no caminho do dever, é no caminho da verdade. E eles vão subindo, há pescadores e há tantas coisas para pegá-los. Muitos não vão chegar. Na verdade é isso. E quando ele consegue chegar lá no poço, vamos supor, no seu lar de nascimento, você vê eles nadando, todo esfolado, todo machucado, magros, de tanto lutar, de tanto se esforçar. Mas eles têm dentro deles uma coisa: a satisfação de um dever cumprido. E ali desovam. E ali são fecundados aqueles ovos. E eles morrem. Irmãos, alguém me dizendo que não há homem, por mais forte que seja, que não chore ao ver a luta daqueles salmões retornando para casa. E eu creio que ali está a história deste grande retorno das sementes eleitas de Deus. As redes não puderam te cercá-los, os ursos não puderam, nada pôde. E mesmo se algum falhou, mas falhou lutando para chegar. E o céu sabe melhor. Se você se esforça com tudo que há em sua alma, não tenha medo de fracassar. Pedro fracassou quando desceu do barco e foi ao encontro de Jesus. Ele duvidou tudo mais, mas ele não pereceu. É melhor fracassar no caminho do dever, na obediência, procurando fazer o certo. E o eleito de Deus, ele anda por esse caminho. Uma certa vez, conta o profeta que ali na sua região, o pai e a mãe morreu. E ficou uma garota com seus irmãos maiores. E ela lutava tanto, e os irmãos eram meio preguiçosão, né?
E ela lutava, arrumar a casa, fazer de tudo, e para que tivesse as coisas bem em casa, mantivesse a família unida. Isso aconteceu. Daí um dia chegou alguém ali, uma professora disse: filha, você não vai à escola dominical? Ela disse: eu tenho tanta ocupação aqui, eu tenho que trabalhar tanto, não me sobra tempo nenhum, eu sei que é um sufoco. Daí a professora perguntou: o que é que você vai apresentar para Jesus? Ela disse: eu mostrarei para ele as minhas mãos. Quer dizer, eu estou presa no meu dever. Deus compreende. Deus compreende as coisas. Por isso diz o profeta que nós vamos ver pessoas ali que nós nunca pensávamos que seriam salvos. Mas por outro lado, dá temor. Não vamos ver pessoas que pensávamos que eram os primeiros ali. Deus compreende. Mas o eleito, ele tem essa chama dentro dele. E a sua chama é vista por este ângulo: fazer a vontade de Deus. Esta é a minha comida, esta é a minha bebida. É fazer a vontade de Deus. Agora há um preço para se atender à vontade de Deus. Há um preço. Paulo diz: aqueles que querem viver uma vida piamente, quer dizer, corretamente, fielmente, padecerão perseguições. E às vezes a perseguição não é lá de fora, às vezes é incompreensão da própria família, é dentro de casa. Aqueles que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguições, porque cristianismo é uma autonegação. Você tem que negar a si mesmo. Ali estava Jesus negando a sua fome natural, a sua sede natural, para atender à vontade de Deus. E Paulo nos diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Não há condenação. Para aqueles que andam segundo o Espírito, mas os que andam segundo a carne há condenação. Então o cristianismo é um ato de negação. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você não pode, minha irmã, meu irmão, servir a dois senhores, agradar a Deus e agradar o mundo. Você não pode servir a Deus e ao pecado. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo desfrutar dos prazeres que o mundo oferece. Porque não podeis servir a dois senhores, disse Jesus, porque vai agradar um e aborrecer outro, ou vice-versa. Mas eu quero que vocês vejam que esta sede, sempre Deus teve homens e mulheres em todo o tempo aqui na terra. Esta é uma característica do verdadeiro eleito de Deus. Nós vemos o próprio Davi dizendo: como servo brama pelas correntes de águas, das águas, assim suspira por ti a minha alma por ti, ó Deus. Quando o servo ele é ferido, ele busca água, porque ele sabe que se ele encontra água, água é vida, ele vai viver. E Davi disse:
como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O que está dizendo o salmista? Que ele tinha prazer em estar na casa de Deus, em louvar a Deus, em estar unidos com aqueles de mentes semelhantes. E agora estava ele perseguido ali no deserto, e ele suspirava: minha alma tem sede de ti, ó Deus. Tem sede. Certa vez Jesus ficou de pé, terminando eu quero dizer, nos diz a Bíblia, no grande dia da festa, no tempo da Páscoa. São João capítulo 7, verso 37, até o 39 você pode encontrar isto. Deixa que só eu leio. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele disse isso, foi para gente ímpia, pecaminosa? Não, ele disse para gente religiosa, para os guardadores da lei, mas que estava com sede. Jesus se pôs de pé e disse: quem tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, não é como diz o fulano de tal, não é como diz a religião de tal, não é como diz a tradição, não é como diz o mestre tal, mas como diz as Escrituras. Olha o compromisso de Deus: rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, o que faz com que a pessoa encontre essa satisfação, mate esta fome, mate esta sede, é o batismo do Espírito Santo. Fora disto, esta fome, ela não é uma fome correta, verdadeira. Mas a verdadeira fome, ela só é satisfeita com a presença de Deus. Rios d'água viva fluirão do seu ventre e farão saltar para a vida eterna. E isto ele falava de quê? Do Espírito Santo que ainda não fora dado, mas que viria, né? Aí está, irmãos. Vocês já ouviram falar daquela gravidez psicológica? Já, todos já ouviram, né? Às vezes, até mesmo um animal, uma cadela, ela pode pensar que está grávida, até chega a dar algum leitinho. Tem mulher que pensa que está grávida, até cresce um tanto a barriga, até sente, o menino está mexendo. Mas é tudo psicológico. Mas o real é diferente. O verdadeiro cristianismo não é uma coisa virtual. Não. Cristianismo é real. O Espírito Santo é verdadeiro.
Cristianismo é isso, é o batismo com o Espírito Santo, é Cristo em vós, esperança de glória. Aí está a chave de todas as coisas. Mas ele é dado para quem crê em mim, como diz as Escrituras. E disse o profeta: obediência total, a palavra te dá direito do sinal, que é o Espírito Santo. Obediência. Então, amados, qual é a tua fome? Tem você fome espiritualmente das coisas de Deus? Fiquemos de pé. Abaixe vossas cabeças, feche vossos olhos. Só eu que vou ficar de olho aberto olhando. Como vai a sua alma? Ela tem sede do Deus vivo? Ela chora por Deus? Essa fome, essa sede por Deus está acima das coisas naturais? Acima do teu próprio ego? Acima de qualquer outra coisa? O seu amor por Deus está acima do seu amor pelo seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo? Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, filhos, terra, amigos, por mim, não é digno de mim. Ele quer o primeiro lugar ou ele não quer nada? Você tem fome, igreja? Ele prometeu saciar. Ele prometeu te fartar. Ele tem o seu Espírito para te dar. E a Escritura diz: quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. Fazer a vontade de Deus. Jesus disse: esta é a minha comida. Esta é a tua comida? Queridíssimo Pai, diante de Ti aqui estamos com nossas cabeças inclinadas, nossos olhos fechados, e o Senhor sabe o que é a verdade, e o Senhor sabe aquilo que não é verdade. Nesse instante, que o Senhor olhe para os nossos corações. Ó Deus, queremos arder em desejo de fazer a Tua vontade, quando esta é revelada, como os apóstolos, que nada possa nos deter. Ó Deus, é o nosso desejo, não importa se isto custa amigos, se isto custa emprego, se isto vai custar bons salários, se isto vai custar, Senhor, qualquer sacrifício. Pai, ponha esta fome, por favor, dentro do coração das nossas crianças, dos nossos jovens, das irmãs, dos irmãos, desta igreja, Senhor. Faça com que esta fome aumente. Ó Deus, aumente dentro de mim, aumente dentro de cada um dos nossos diáconos, de cada uma de nossas irmãs, Senhor. Não importa se vamos suspirar por isto, chorar, mas iremos buscar esta vontade com oração, com humildade. Ó Deus, e que o Senhor nos guie para isto. Desperta o teu povo, Senhor.
Desperte o teu povo, ó Pai, com esta fome em sua alma, cada dia, Senhor, buscar qual é o teu propósito para a sua vida, para o seu lar, para a sua fé. Oh Senhor, nós queremos fazer a tua obra, mas às vezes dizer queremos é aquele querer minúsculo. Faça com que isto se torne uma expressão maiúscula, máxima, prioritária, no coração de cada um aqui, Senhor. Aleluias. Por certo, há pessoas aqui que olham e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me sinto tão frio, tão fria, tão distante, tão sem força de chegar a Ti, sem interesse. Mas o Senhor pode me renovar. Oh Deus, Tu conheces a necessidade de cada um. Que cada um tenha a sinceridade de reconhecer a sua condição e possa se arrastar até os Teus pés e dizer: me perdoa, Pai, eu tenho sido negligente, eu tenho sido relapso, preguiçoso com as coisas do Senhor. Renova-me, ó Deus, me desperte, me faça uma nova criatura, me desperte para aquela vida de comunhão, de leitura, de meditação, de compromisso com Deus, com as coisas que me edificam. Deixa Deus falar em tua alma. Deixa Deus abrir o teu coração para você mesmo. Talvez você perdeu o primeiro amor. E se o pecador tem que se arrepender, o apóstata tem que se arrepender, também é necessário que você se arrependa. Perdeu aquele interesse, aquele gosto. Você pode dizer: Deus, me perdoa, me renova, renova o meu espírito, aviva-me, Senhor. Eu estou precisando, eu não quero morrer. Venha me aquecer, ó Deus. Venha me acordar. Eu quero ter prazer em ouvir a palavra, em seguir a palavra. Eu quero ter prazer em falar de Ti. As minhas conversações só giram em torno de assuntos naturais. Antigamente não era assim, Senhor. Eu quero que Tu me restaure, me abençoe. Há algum pecador entre nós, pecadora, queira dar a sua vida para Cristo? Há algum seguidor de religião, de tradição, e isto não tem satisfeito a sua alma?
Então eu lhe convido, venha a quem pode satisfazer. Venha à fonte das águas da vida. Venha e procure ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te santificar. Vai te trazer uma vida limpa, correta. Um linguajar correto, um olhar correto. Pensamentos corretos. Você tem sede por Deus de verdade? Como vai a tua fome? Minha irmã, meu irmãozinho, tua fome espiritual, você tem fome ou não tem? Às vezes a tua fome é ver o que não se deveria ver, é companhias erradas. A tua fome é em se produzir, se maquiar, é querer ser bonita, é cortar o seu cabelo, minha irmã, é se pintar, é ser popular, meu irmão. Esta fome é morte. Busque a fome da vida, que é fazer a vontade de Deus. Não fique indiferente diante de Deus. Não fique indiferente diante da oportunidade. Bata na porta. Se arrependa, tome posição. Grite por misericórdia, por graça, por vida.